Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. E vamos a mais um estudo da evolução do espírito, da educação do espírito à luz do Consolador, com os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, não é? E nesse processo evolutivo fica muito difícil caminharmos com segurança se não conhecermos a justiça de Deus, né? Então, num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca bem-aventurados os aflitos, né? Buscando ali um dos ensinamentos de Jesus nas bem-aventuranças. E ele coloca a passagem de Lucas, no capítulo 6, do versículo 24 e 25. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, ou melhor, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem é de Mateus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Essa é de Lucas. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Essa também é de Lucas. Então, se não penetrarmos esse ensinamento de Jesus buscando a compreensão, muitos podem não compreender e até mesmo se revoltar e estranhar essas colocações, né? Porque nem sempre vem ao encontro daquilo que gostaríamos. E vamos ver então o que Allan Kardec nos traz sobre esse tema, para que possamos nos aprofundar. Então, Kardec nos diz: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então, muitos não entendem a razão do sofrimento para conseguir sentir a felicidade, né? Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolidar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, com certeza, deve ficar muito difícil compreender a justiça de Deus sem entender ou até mesmo aceitar a pluralidade das existências, a anterioridade da alma, porque se tivermos o conhecimento de que algumas crenças nos trazem, de que a alma é criada no momento da concepção, né? Então, ela é criada, é destinada àquele corpo uma única vez. Fica muito difícil entender essas diferenças, né? Porque as diferenças, se Deus é justo, e há diferenças, né? Cada um é diferente do outro, cada um vive uma determinada experiência, cada um está numa posição social,
E quais as razões de tudo isso? Injustiça? Privilégio? Né? Então, bendita a doutrina que nos orienta a tal ponto, nos esclarece e não deixa dúvidas. Se mergulhamos nesses estudos, não vamos ter dúvidas da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, da anterioridade da alma, da continuidade da vida pós-morte. E assim, todos esses pontos tão importantes e muito bem definidos são necessários para que entendamos a Deus. Aí Kardec coloca: causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Vamos dar uma parada, porque quantas vezes amaldiçoamos a vida, podemos amaldiçoar a Deus no sentido de nos acharmos excluídos, de que Deus não existe, se existe, olha para todos, mas não olha para nós. Por quê? Porque não sabemos compreender que há muitos males que vivemos que são causados por nós nesta encarnação. Neste capítulo, Kardec traz a justiça, a causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Nas causas anteriores das aflições, é claro que seriam situações vivenciadas por nós no passado e que hoje estamos sofrendo as consequências. Mesmo sendo de um passado, nós somos os responsáveis, porque fomos nós que, num passado, agimos de determinada forma e as consequências deram seguimento em encarnações posteriores. Mas, voltando os nossos olhos neste momento para as causas atuais das aflições, se nós tomássemos mais atenção na vida, compreendendo que tudo traz uma consequência, nós evitaríamos muitos males e muitas aflições. Por aqui, ele colocou: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Então, se somos imprevidentes, em todos os sentidos, imprevidentes e não termos ali os cuidados para cuidarmos, né, dos nossos desejos, limitando aquilo que compramos, né, não dando passos maiores do que possamos, contando com algo mágico que virá, e depois eu dou um jeito, e assim vai, né, e quantos que não se vê em situações muito dolorosas, né? Porque as dificuldades financeiras, quando elas tomam um vulto maior, elas levam muitos a sentirem-se abalados emocionalmente, entristecidos, excessivamente preocupados, ansiosos, pela situação que criaram e que não conseguem ali vislumbrar uma forma de reverter, né? Então, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que quantos males nos alcançam por nossa imprevidência. Focamos aqui a imprevidência financeira, mas existem muitas outras formas de sermos imprevidentes, descuidados, até mesmo em relação às pessoas das quais nos aproximamos, ou pessoas que permitimos que tenham uma intimidade maior da nossa vida pessoal, da nossa vida privada, antes realmente de conhecer e depois quantos desastres não acontecem. Então, tudo isso é pela nossa imprevidência, precipitação, não é?
Quantos homens caem, então, por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos. Há pessoas que se permitem tudo, né? Não entendem que temos que limitar os nossos desejos, que há coisas que até desejamos, mas não nos convém. Ou não podemos, porque não temos condições, né? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Então, mais moderação e menos milindre, né? Quando somos ali muito frágeis, tudo nos alcança, tudo nos magoa, tudo nos ofende. Então, quantos males seriam evitados, evitando dissensões, né? Em disputas, evitando sermos tão suscetíveis e buscando sermos moderados. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão, né? Mas quantas vezes essa falta de respeito, essa ingratidão que vemos ali no desenvolvimento do filho, foi fomentada por nós mesmos, pais, né? Então, deveríamos estar atentos ali às dificuldades, para não permitirmos que aquele coração se resseque, mas muitas vezes, como ele diz, né, por fraqueza ou por indiferença, ou porque não nos preocupamos com os filhos, quando não se preocupa com os filhos, ou por fraqueza, né? Quantos pais há que se sentem fracos para orientar os filhos? Chegam a falar na frente deles: ah, com esse filho eu não posso, não sei mais o que fazer. Está entregando, né, para o próprio filho ali a liberdade de fazer o que ele bem entende, porque ele está assinando embaixo que não tem controle sobre ele, né? E falam na frente. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão que, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria. Então ele é descuidado, desistente, não luta, não persevera e depois vai acusar, né, a Deus, a estrela, e assim vai e não reconhece que são seus próprios descuidos.
Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitaria quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada. Graças às forças, e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim, como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Belíssimo ensinamento que Allan Kardec nos traz, baseado nos ensinos de Jesus sobre a justiça, né? Bem-aventurados os aflitos. Mas nesse bem-aventurados os aflitos, entendamos sempre que as aflições não é a aflição porque desejamos algo e não temos condições de ter, não é a aflição de uma inquietude no sentido de não nos ajustarmos às nossas vidas, porque não aceitamos aquilo que a vida nos oferece. Não é a aflição daquele que se vê ali tão aflito porque não consegue se compor, se recompor, né? E conseguir ali executar as tarefas que lhe cabem. Essas aflições são para aqueles, as bem-aventuranças das aflições são para aqueles que sabiamente enfrentam os desafios da vida sem revolta, resignados, mas prontos, determinados a enfrentar os desafios e fazer o melhor que puder nas caminhadas com passos seguros, porque entende que a encarnação é a Terra, é uma escola. Então, encarnar na Terra é ter a possibilidade do crescimento educativo. Uma escola, ela não prepara o aluno se ela não levar este aluno a um crescimento. E é claro que
a busca desse crescimento exige rotina, exige disciplina, exige perseverança, boa vontade, concentração, dedicação. Então, há uma série de requisitos para que o aluno consiga alcançar a condição ideal daquilo que a escola oferece. Da mesma forma, a Terra, sendo uma escola, ela nos traz os desafios, né? Ela nos traz as situações, problemas, para que a gente possa enfrentar da melhor forma, sem nos revoltarmos e dando o melhor de nós e compreendendo que, se surgiu aquela situação, se a dor nos visitou, é porque ela tem um alerta para nos passar. Ela tem uma grande oportunidade para nos oferecer de crescimento. Quantas vezes as situações difíceis unem a família, aproximam os familiares. Na doença, por exemplo, um cuidando do outro. Quanto perdão não é conseguido, quantos ódios não são acalmados quando alguém cuida do outro, e nesse passado, às vezes, pode ter havido tantas dificuldades e vem essa oportunidade dos cuidados para conquistar aquele coração que foi tão ferido. Então, fica muito claro para nós que para compreendermos Jesus, temos que entender os seus ensinamentos. E essa doutrina veio, então, no tempo certo, aclarar o nosso entendimento, esclarecendo-nos, explicando-nos, orientando-nos nos ensinamentos de Jesus, à luz do Consolador, que nos aponta, clareando o nosso entendimento para a pluralidade das reencarnações, para a continuidade da vida. Que possamos refletir para realmente compreendermos a Deus, senão seremos filhos ingratos. Que fiquemos em paz, que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva em suas bênçãos de luz, de reconforto, que Jesus, nosso Mestre, nos leve, que nos sintamos atraídos pelo seu vinde a mim, vós todos que se achais cansados e oprimidos. Que fiquemos em paz.